glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês neste dia maravilhoso da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nessa penúltima semana que nós estamos a entrar praticamente do mês de fevereiro do ano de 2023, partilhar uma palavra forte, uma palavra poderosa que o Espírito Santo me iluminou durante esta semana. Essa palavra talvez seja uma das razões porque que as pessoas já não estão a conseguir mais ouvir a voz de Deus, não estão a conseguir mais desejar estar perto de Deus, por causa disso que você irá de ouvir, que nós iremos de ouvir, que o Espírito do Senhor Jesus irá de falar conosco neste dia maravilhoso. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que servir a Deus não é uma filosofia, não é uma perca de tempo, é uma coisa muito séria, tão séria quanto é sério a nossa existência aqui no planeta Terra. Haja visto que nós estamos aqui nesta terra de passagem, assim como as gerações passadas que estavam antes de nós, elas passaram. Essa geração, essa presente geração que eu e você fizemos parte, ela está sujeita a passar. O problema não é a geração passar, o problema não é você e eu morrer, mas sim o problema é como nós vamos morrer. Será que vamos morrer conhecendo a Deus, tendo compromisso com Deus, vivendo a nossa vida para Deus, ou vamos morrer sem conhecer a Deus? Haja visto que o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne, é o ser que Deus gastou mais tempo para fazer, e sendo assim, tanto você como eu, meu amigo, minha amiga, iremos de prestar contas a Deus pela nossa vida. Existe um Deus que irá de nos pedir prestação de contas no que diz respeito à nossa personalidade, ao nosso comportamento, no que diz respeito ao nosso estilo de vida, à nossa trajetória de vida aqui na Terra. As pessoas se recusam a ouvir isso, mas essa é a realidade, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele irá de pedir conta um dia da minha vida e da tua vida. Glória a Deus. Não hesite, meu amigo, minha amiga, em fazer comentário, em dar like e se inscrever no nosso canal, que o Espírito do Senhor tem nos dado. Para quem não sabe, Deus, o Espírito Santo, Ele me deu um canal que eu criei, já está a caminho de 1 ano e meio, que está no YouTube. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Bans. Deixei o link no YouTube, vai lá, se inscreva. É bem verdade que tem vídeos que talvez a qualidade não esteja 100% do jeito que deveria estar, mas no YouTube você tem a mensagem completa. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração, e assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir esse banquete maravilhoso que o Espírito do Senhor tem para nós neste dia maravilhoso. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho a Ti neste preciso momento, Senhor Jesus, prestar culto a Ti, Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja e quer que não somente eu faça, mas essa pessoa ela venha fazer também, quer adorar ao Senhor, quer prestar culto, quer servir ao Senhor com o nosso estilo de vida. O Senhor declarou, dizendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A missão de pregar o Evangelho, de falar de Deus, de anunciar. O Senhor deu essa incumbência para os seres humanos. Por isso, Espírito Santo, é de suma importância, Santo Deus, que o Senhor revista-me, Senhor Jesus, para partilhar com essa pessoa aquilo que o Senhor falou ao meu espírito durante esta semana. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que a tua dimensão ela não tem limite. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito.
O Senhor é o Deus que criou o mundo, o universo, todas as coisas que existem pela eterna palavra do teu eterno poder. Antes que as coisas existissem, antes que o nada existisse, o Senhor já estava lá. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar, porque o Senhor é soberano. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Santo Deus, revista-me, dá-me unção, dá-me graça. Espírito Santo, fale por intermédio de mim, Senhor Jesus, conforme o Senhor mesmo declarou, dizendo que vós não tendes necessidade, não vos preocupeis com o que haveis de falar, pois o Espírito da verdade, Ele falará por vós e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Espírito Santo, toma a direção desta pregação, deste momento que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Que a minha matéria, Santo Deus, ela possa ser reduzida a nada e que o Espírito Santo tome posse do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, e que o Senhor fale por intermédio de mim, para que essa pessoa ela possa ser salva, ela possa ser liberta do engano, e que o teu nome seja glorificado. Eu que lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus tem para nós, glória a Deus, ela está na Antiga Aliança, no livro do profeta messiânico. Para quem não sabe, o profeta messiânico é o profeta Isaías. Por que mencionar o profeta messiânico? Porque não teve nenhum outro profeta que falou tanto da vida do Messias, que falou tanto da vida de Cristo, tanto do seu nascimento, como do seu percurso, do seu ministério e da sua morte, do que o profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele também é considerado como uma pequena Bíblia. Explica, missionário. A Bíblia Sagrada, para quem não sabe, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, fazendo referência à Antiga Aliança, e 27 no Novo Testamento. E há um pouco de ministério. O livro do profeta Isaías é exatamente um pouco, pode ser considerada como uma pequena Bíblia. Por quê? Porque os 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías fala a respeito do antigo Israel. O antigo Israel que Deus ele se manifestou e queria fazer que 100% o seu povo. Já os próximos 27 capítulos fala sobre o novo Israel de Deus. Então o profeta Isaías ele é classificado na categoria dos profetas maior. O que é isso, missionário? Profeta maior, profeta menor. Profeta maior por quê? Porque ele é o número de volume de revelação que ele teve da parte de Deus e registrou no livro dele. Dos profetas maiores nós temos Moisés, que escreveu o Pentateuco. O que é isso, missionário? O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tem o profeta Moisés, tem o profeta Elias, que representa a lei, tem Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías. Ou seja, são profetas que tiveram um grande número de revelação e deixaram legado para nós se beneficiar e ser abençoado. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus tem para nós está no livro do profeta Isaías, no capítulo número 44, versículo de número 3, diz o texto sagrado: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A próxima palavra que nós vamos ouvir, glória a Deus, está no livro de Lamentações, Lamentações do profeta Jeremias. Logo depois de Isaías vem Jeremias, e depois de Jeremias vem o livro de Lamentações do profeta Jeremias. A palavra Lamentações significa choro em grande grito. Lamentações, choro em grande grito, do profeta Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 21, diz o texto sagrado. Jeremias falando, pedindo auxílio a Deus.
versículo 21 de Jeremias capítulo 5. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. E a última palavra que nós vamos ler está no livro do profeta Abacuque, bem ao lado do... é o penúltimo, não é o penúltimo, mas está quase no fim do Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, só voltar atrás, tem Malaquias, Miqueias, deixa ver aqui atrás, Ageu, deixa ver aqui. Está bem no final, é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Deixa ver aqui, glória a Deus, a gente vai achar em nome do Senhor Jesus, porque são livros pequenos que está bem no final do Antigo Testamento. Vamos encontrar aqui em nome do Senhor Jesus. A gente vai encontrar o livro do profeta Abacuque, glória a Deus. Tá vendo a importância, meu amigo, minha amiga, de tanto você e a gente conhecer a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo número 3, glória a Deus. O tema é a oração de Abacuque, versículo de número 2. Diz o texto sagrado: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. E que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, o tema da mensagem de hoje que o Senhor Jesus tem para nós é sobre avivamento espiritual. Missionário, o que significa essa palavra avivamento? A palavra avivamento, ela tem muitos significados. Um delas é avivar, que significa tornar vivo, tornar mais ativo, renovar espiritualmente. O que é que tem a ver isso, missionário, esse tema avivamento espiritual, com os textos da Antiga Aliança que nós acabamos de ler? Você vê que no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44, versículo número 3, nós encontramos o profeta Isaías, Deus falando, dando uma promessa para o povo de Israel, do que ele poderia fazer no futuro, se o povo de Israel permanecesse firme na presença de Deus. No capítulo 44, versículo 3, diz o texto sagrado que derramarei torrentes de água sobre terra seca, derramarei água sobre terra seca e torrentes sobre o sedento, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Já no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo número 5, versículo número 21, nós temos o profeta Jeremias, ele clamando a Deus, ele pedindo a Deus algo interessante, dizendo o seguinte: olha, converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova, Senhor, os nossos dias como da antigamente. O que significa isso, missionário? Olha, a vida com Deus, a vida cristã, ela é marcada, meu amigo, minha amiga, por uma vida dinâmica de comunhão com Deus, através da oração, através da meditação da palavra de Deus e através da proclamação, da pregação do Evangelho, porque todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se batizaram nas águas e receberam o batismo do Espírito Santo, batismo de revestimento de poder para pregar o Evangelho. A vontade de Deus é que a gente tenha uma vida ativa. A gente não deve nunca, meu amigo, minha amiga, se acostumar com a vida cristã. A vida cristã, ela é um caminho, um rumo ao infinito. Como assim, missionário? O Deus que nós servimos, meu amigo, minha amiga, é o Deus dos mistérios. Deus, ele não tem princípio, ele não tem fim. Por isso ele deseja que todos os seus filhos, as suas filhas, aprendam a ter uma vida dinâmica com ele através da oração. Haja visto que o ser humano é um ser espiritual que habita num corpo de carne. E o ser humano é um ser eterno, ou seja, ele foi feito por Deus
Nós fomos feitos para viver tanto aqui nessa terra, que nós estamos presentes nesse planeta Terra, como num futuro por vir, viver uma vida eterna. Ou seja, ao lado de Deus, na eternidade nos céus, ou longe da presença de Deus no inferno. Por que do avivamento espiritual? Porque existem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu vou à igreja, eu gosto de ir na igreja, eu frequento a igreja, mas as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não têm experiência com Deus. As pessoas pensam que servir a Deus é ser mais um religioso. Não, meu amigo, minha amiga. Servir a Deus é ter uma vida de compromisso, é ter uma vida de submissão, é ter uma vida de obediência, é ter uma vida de santidade. O que é santidade, meu amigo, minha amiga? A santidade é uma vida cada vez mais perto de Deus e cada vez mais longe de Deus. Deus sempre que se aproximava, Deus sempre que queria que o seu povo se aproximasse para Ele, Deus sempre falava assim para o seu povo lá: santificai-vos e eu vou me manifestar no meio de vós. Seja tanto na antiga aliança como na nova aliança. A santidade, meu amigo, minha amiga, é símbolo, é um atributo do caráter, da personalidade de Deus. Deus é santo e nós, aqueles que querem servir a Deus, que querem se colocar na posição de filhos de Deus, eles têm que estar prontos para serem santos como Deus é santo. O que é viver em santidade, missionário? É viver uma vida completamente longe do mundo. Essa palavra mundo, ela tem muito significado. Pode significar cosmo, planeta Terra que a gente habita, como também o sistema dirigido e governado por Satanás, que é o sistema que está debaixo do pecado, que faz com que as pessoas não tenham prazer nas coisas de Deus e que as pessoas estejam cada vez mais apegadas aos prazeres pecaminosos que a sua natureza e que esse mundo oferece. Uma prova que as pessoas não têm uma vida avivada é que as pessoas não têm prazer nas coisas de Deus. Seja as pessoas que frequentam a igreja, como as pessoas que estão longe da igreja, mas que não praticam a vida cristã, as pessoas têm uma vida completamente, como posso explicar? Uma vida fria. Qual é o contrário, missionário, de avivamento espiritual? O contrário de avivamento espiritual, que é renovação espiritual, é a perda do prazer das coisas de Deus. O que é isso, missionário? A pessoa não tem prazer de orar, a pessoa não tem prazer de ler a Bíblia, a pessoa não tem prazer de ouvir a palavra de Deus, a pessoa não tem prazer de se reunir com as pessoas que têm a mente de Deus, a pessoa não tem prazer de se envolver com as coisas de Deus. Haja visto que essa geração que nós vivemos é uma geração 100% pagã, 100% mundana e 100% fria nas coisas de Deus. Nunca existiu uma outra geração mais imoral, mais suja, mais pecaminosa, mais apegada ao pecado do que essa geração. Hoje, quando se olha para a juventude atual, seja no que diz respeito aos do sexo feminino como aos do sexo feminino, as pessoas são imorais. Você entra nas redes sociais, o que você vê mais na boca das mulheres e dos homens são conversas pornográficas, pessoas que fazem piadas pornográficas, dando risadas, pensando que fazendo assim estão satisfazendo, estão fazendo coisas boas. Olha, eu tenho uma notícia de Deus para dar para você. Se você continuar, meu amigo e minha amiga, a ser um homem, uma mulher imoral, o que significa essa palavra imoral? A palavra imoral é aquelas pessoas que só pensam em sexo, é aquelas pessoas que só sabem falar de sexo o tempo todo, o dia todo, publicam nas redes sociais conversas imorais, dando risada, usando a genitália tanto masculina como feminina para usar como piadas, que é para assim publicar, para dar risada e para ganhar a maior parte de comentário da plateia. Se você continuar na imoralidade, meu amigo, minha amiga, o dia que você morrer, você irá de ir para o inferno, porque os imorais não herdarão o reino de Deus. E por que do avivamento? É exatamente por causa disso, porque a igreja
Tem aquele período que a igreja de hoje, a igreja de Cristo, é uma igreja mundana. É uma igreja que é fria nas coisas de Deus. Você vê que tem pessoas que estão na igreja há 20, 30, 40 anos, 50 anos, há décadas, que estão na igreja, que as pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada. Como pode uma pessoa que está há 20, 30 anos na igreja nunca leu a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse? Sabe isso por quê? Porque as pessoas estão frias. As pessoas perderam prazer nas coisas de Deus. Cristãos, pessoas que se dizem que são cristãos, que passam mais tempo a ver televisão do que dobrar os seus joelhos, estar na presença de Deus e ter uma vida de oração. Quando você vê que a pessoa não tem mais prazer nas coisas de Deus, a pessoa... E o contrário do avivamento espiritual é, ou seja, quando nós perdemos o prazer na oração, na Bíblia Sagrada, na evangelização, testemunhando, vendo uma vida santa para Deus, quando nós perdemos prazer de se envolver com as coisas de Deus, a nossa carne, que significa a natureza humana, ela fica, meu amigo, minha amiga, a pegar fogo. A pegar fogo no que, missionário? A pegar fogo no pecado. Ou seja, aquilo que é errado, para nós vai começar a ser algo certo, porque a gente está longe da presença de Deus. E hoje que tem se visto hoje, é cristãos que são mundanos. É pessoas que não conhecem Deus, ou seja, conheciam a Deus, mas no decorrer da sua caminhada espiritual, por perderam o prazer de orar, de se envolver com as coisas de Deus, se tornaram mundanos, se apostataram da fé, se afastaram das coisas de Deus. Não tem mais prazer de se envolver com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. São cristãos 100% mundanos. Olha, a história da igreja cristã, ela é marcada, meu amigo, minha amiga, por várias etapas, por vários períodos de avivamento espiritual. Isso de frieza, isso de falta do prazer das coisas de Deus, isso não é uma coisa da geração atual. Isso sempre existiu em todos os tempos, em todas as épocas. Eu vou pegar um povo que experimentou essas duas experiências de estar avivado como da perca do avivamento, que é o povo de Israel. Você vê que quando o povo de Israel, eles se submetiam a Deus, eles viviam uma vida de obediência à palavra de Deus em santidade, fugindo do pecado. Deus era com o povo. Quando o povo ele saía para as guerras, Deus ele dava vitória no povo. Aonde Israel colocava a mão, onde eles plantavam, a terra vingava. O gado dava leite suficiente que é para nutrir todos eles. A semente, tudo vingava, tudo dava certo para o povo de Israel. Por quê? Porque eles se lembravam de Deus, eles se voltavam para Deus, eles se dedicavam para Deus. Mas quando Israel, ele se esquecia de Deus e se voltava para a idolatria, se voltava aqui para adorar ídolos pagãos como Quemos, como Astarotes, Azera, Marduk, a deusa assim da Mesopotâmia antiga, como também a Adramaleque, Anamaleque, ou seja, todos aqueles deuses pagãos que Deus, como também Moloque, que o Espírito do Senhor me levou a falar algumas semanas atrás, que era o Deus que se fazia sacrifício de criança. Ou seja, quando o povo de Israel ele perdia o prazer nas coisas de Deus, ele se inclinava para a idolatria. E hoje é a mesma coisa. Idolatria, meu amigo, minha amiga, não é simplesmente imagem. Idolatria é sentimento que nós colocamos nas coisas no lugar de Deus. Se você ama mais o teu pai, a tua mãe, o teu noivo, a tua noiva, o teu marido, a tua mulher, mais do que a Deus, você está morto espiritualmente, você está a perder o teu tempo, você não conhece a Deus, porque o grande mandamento, meu amigo, minha amiga, é amar a Deus acima de tudo e de todos. Se você e eu, a gente não conseguir entender isso, a gente nunca irá experimentar o avivamento espiritual. E depois da prova de Israel, mesmo também na década da igreja cristã, da igreja primitiva, tinha aquele momento que quando a igreja estava avivada, ela não tinha medo de perseguição, ela não tinha medo de ser apedrejada, porque
Pelo contrário, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Quando a pessoa ela está avivada com Deus, ela não perde o prazer de servir a Deus. E só tem uma maneira, meu amigo, minha amiga, de eu e você, a gente experimentar constantemente o avivamento espiritual, é ser cheio do Espírito Santo. E sabe quando é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se batizar nas águas e de buscar o Espírito Santo. Você tem que desejar. Se você não desejar, meu amigo, minha amiga, então você nunca irá experimentar o avivamento espiritual. No livro do profeta Abacuque, que nós acabamos de ler, no capítulo 3, no versículo 2, tem algo interessante que Deus inspirou, porque o profeta Abacuque ele falou já naquele tempo, no tempo que havia seca espiritual em Israel, que Israel ouvia a voz de Deus de vez em quando, não toda hora. Porque quando eles pecavam, Deus ele fechava a janela dos céus e se trancava nos céus, não queria ouvir o povo porque eles estavam em pecado. Mas o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 10, ele faz uma oração interessante. Ele declara o seguinte lá: ouvi, ó Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Glória a Deus, graças a Deus, que o profeta Abacuque ele não colocou fim. É no meio dos anos para a gente não se acostumar. Para a gente não se acostumar, meu amigo, minha amiga. Você, olha, tem muita gente que vai me ouvir, que é cristão ou que frequenta uma igreja, que não oram, que nunca experimentaram falar com Deus em oração. Ou tem aqueles que oram, mas oram de vez em quando têm vontade. Lê a Bíblia de vez em quando. Você não está avivado. Você está morto espiritualmente. Você está morto espiritualmente. Só tem uma maneira de você se libertar disso. É passar pelo processo da regeneração e receber uma nova vida. E receber uma nova vida. É bem verdade, meu amigo, minha amiga. Deus quer para avivar. Já foi provado na história da igreja cristã. Os grandes avivamentos vieram de homens que eram avivalistas, que eram cheios do Espírito Santo. É bem verdade, já foi mais do que provado, meu amigo, minha amiga, que um homem cheio do Espírito Santo, sozinho, pode influenciar o rumo de uma nação, de um estado, de um país. E o que eu estou a falar para vocês está provado na história. Isso em vários séculos, em várias épocas, Deus levantou homens e mulheres avivalistas. Vou começar porque, para quem não sabe, a maior parte, o berço do Evangelho, da pregação do Evangelho, começou aqui na Europa. Vou falar da Europa, que é o lugar onde houve muitos avivalistas. Vou falar, por exemplo, da Inglaterra, das conhecidas ilhas de Miriades, a ilha onde viveu o antigo homem de Deus, John Wesley. Glória a Deus que no tempo dele, ele pregava e as pessoas não conseguiam suportar porque Deus estava na vida deles. As pessoas eram avivadas. As pessoas ouviam para lhe ouvir porque o Espírito de Deus estava dentro dele. Como aconteceu também com muitos homens de Deus que passaram no passado. Ou seja, o avivamento ele acontece, meu amigo, minha amiga, quando tem homens e mulheres que desejam experimentar a Deus de uma maneira diferente. Meu amigo, minha amiga, a tua vida só irá de mudar quando você ser avivado. Tem muitas pessoas que estão a me ouvir que estão mortas espiritualmente. Estão mortos espiritualmente, não conhecem a Deus, não conhecem a Deus, não têm interesse em conhecer a Deus, estão frios, estão mortos espirituais. E se você morrer assim, meu amigo, minha amiga, sendo um morto espiritual, a sua alma será candidata a ir para o inferno. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer que você se converta, você se batize nas águas, você se achou do Espírito Santo e você anuncia o Evangelho como você está a me ouvir eu a fazer aqui. Deus quer que você pregue, mas você não vai ter interesse em pregar se você não se converter. Você tem que se converter, meu amigo, minha amiga. Olha,
No livro do profeta Samuel, tem algo interessante no capítulo 16, quando Deus ele havia enviado o profeta Samuel que é para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel. Apareceu o filho mais velho, o primeiro filho de Samuel, que era Eliabe. Samuel ele falou assim: olha, certamente está diante dos meus olhos aquele que é ungido do Senhor. O que é que levou o missionário Samuel a pensar que Eliabe era o futuro rei de Israel? É exatamente por uma coisa muito simples. Samuel, quando olhou para Eliabe, lhe viu com a aparência de rei, ou seja, lhe viu um homem alto, forte, robusto. Ele pensou, pela aparência que o filho de Jessé, o mais velho, tinha, Eliabe, ele pensou que ele era o rei de Israel. Mas nós temos algo interessante que Deus ele falou para o profeta: olha, não atentes para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus, quando ele olha para você, quando olha para mim, meu amigo, minha amiga, Deus ele não está preocupado, minha amiga, você que se exibe nas redes sociais, que faz um monte de fotografia, se exibindo com a tua beleza física, com as curvas do seu corpo, com a tua beleza, com o teu rosto, com os teus cabelos. Deus não está aí para isso. Deus não está preocupado, meu amigo, minha amiga, com a tua aparência. Deus, ele olha o coração. Esse coração que você está ouvindo aqui não é o órgão aonde circula o sangue, mas o coração, na linguagem bíblica, significa dizer centro da inteligência, da vontade própria e dos sentimentos. Ou seja, a personalidade do ser humano, o ser do ser humano. Por que no livro de Provérbios nós ouvimos Deus a falar: filho meu, dá-me o teu coração? Por quê? Por que Deus ele não pede a aparência, a beleza física? Deus ele quer o íntimo, o interior do ser humano. Deus ele não está preocupado, minha amiga, você que se exibe nas redes sociais com a tua beleza física. Deus não está preocupado com a tua aparência. Pelo contrário, Deus ele tem te rejeitado porque no teu interior você não tem nem um pingo de vontade em querer conhecer a Deus. Por isso que o Senhor te rejeitou, por isso que Deus te abandonou. Porque, meu amigo, minha amiga, o ser humano quando morre, o corpo que muitos se exibem, ele vai para a terra e se transforma em carne, que durante o processo de decomposição os vermes eles vêm e comem a carne. Quem você pensa que é, meu amigo, minha amiga? A vida do ser humano é como a erva do campo que hoje existe e amanhã não existe mais. Deus quer avivar você. Tem um homem de Deus no passado que Deus ele usou muito, que avivou a Alemanha, Martinho Lutero. A história diz que Martinho Lutero ele era um padre católico, mas que se revoltou com as inquisições que a Igreja Católica naquela época, no tempo dele, havia criado como doutrinas como Santa Inquisição, que de santas não tinham nada. Porque Martinho Lutero, quando ele foi orar a Deus, quando ele se martirizava, porque ele se dava chicotada todas as vezes que ele pecava, e a consciência dele lhe acusava. Mas quando ele foi se humilhar na presença de Deus, está entendendo, meu amigo, minha amiga? É isso que Deus quer. Você e eu, a gente não será avivado se a gente não desejar. Você tem que desejar conhecer a Deus. É por isso que você vê que Deus, através da boca do profeta Isaías, ele declara dizendo o seguinte, especificamente, que derramarei torrentes sobre o sedento. Você tem que estar sedento, que é para Deus derramar a unção dele, o Espírito dele sobre a sua vida. E o que aconteceu com ele, missionário? Ele se martirizava, ele era monge, ele não dormia. Ele não dormia. Por quê? Porque ele não conhecia a Deus. Mas quando ele foi ler a Bíblia Sagrada, um texto saltou nos olhos dele, o texto de Romanos, que Deus ele falou que o justo viverá pela fé. Essa palavra que Martinho Lutero leu na Epístola aos Romanos foi suficiente para avivar a vida dele
E daí em diante, meu amigo, minha amiga, a Alemanha, no tempo de Lutero, havia se voltado para Cristo. Por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus, Ele não precisa de muitos para avivar, para despertar, para renovar, para trazer o seu povo para si. Mas sim, Ele precisa de poucos que querem, de poucos que desejem se voltar para Ele. Mas Martinho Lutero passou, vai ver a cidade onde Lutero ele fundou as suas igrejas, vai ver hoje como é que ficaram. Por exemplo, a igreja de Lutero que se chama luteriana, por exemplo, em Dortmund, uma cidade da Alemanha, tem igrejas luteranas, mas infelizmente a triste notícia, meu amigo, minha amiga, que aquele lugar que eram igrejas luteranas, que Martinho Lutero havia formado, que havia pregado lá a palavra de Deus e que havia instituído como sendo uma denominação cristã, hoje virou bar, biblioteca. Para outras igrejas luteranas virou casa de show. Sabe por quê? Quando um avivalista morre e não tem mais avivalista, as pessoas se afastam de Deus. Começa a presente geração que está a me ouvir. As pessoas não têm interesse nas coisas de Deus. Nunca se viu uma geração tão fria, tão pagã, tão mundana, tão apegada ao pecado como essa geração que nós vivemos atualmente. É uma geração completamente imoral, completamente suja, completamente pagã no que diz respeito às coisas de Deus. Seja aquelas pessoas que estão na igreja que não conhecem a Deus, que estão na igreja mas são mundanos, são mundanas, como aqueles que não frequentam a igreja. Olha, o avivamento ele só irá de acontecer, meu amigo, minha amiga, o avivamento espiritual ele só irá de acontecer quando as pessoas desejarem. Se você desejar, Deus ele irá de enviar o avivamento espiritual. Mas você tem que se converter, você tem que tomar, você tem que se posicionar. Deus quer que você se posicione. O que é que você quer para a tua vida, meu amigo, minha amiga? Deus não quer que você, rapariga, seja mais uma no meio da multidão. Deus não quer para você, rapaz, que você seja mais um no meio da multidão. Que viva a tua vida. O cotidiano de muitas pessoas é a mesma coisa. Durante a semana, as pessoas enchem a cabeça de televisão, de internet. E no final de semana, alguns vão para a praia, As raparigas vão em festas, passam o dia e a noite madrugando em festas. Não é isso que Deus quer para você, meu amigo, minha amiga. Deus não quer para você, meu amigo, minha amiga, uma vida de distração. O que tem levado a juventude a se afastar de Deus é a distração. É a distração porque as pessoas elas são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Os prazeres, meu amigo, minha amiga, acabam. As pessoas, por transformarem os prazeres em um Deus, as pessoas estão a morrer antes do tempo. Nunca se viu uma geração onde as pessoas estão a morrer tão jovem como essa geração. Sabe por quê? Porque o pecado é demais. O pecado é demais. As pessoas não querem Deus. Então, como punição, as pessoas estão a morrer cedo. Estão a morrer antes dos 60, antes dos 50, antes dos 30. Não está a chegar na idade que Deus havia determinado que são em 120 anos. Por quê, meu amigo, minha amiga? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. É a morte. Se você, mulher, continuar nessa vida de festa, nessa vida de brincadeira, você irá de morrer na distração. E é muito triste porque isso não é o que Deus quer para você. Deus não quer que você morra sem lhe conhecer. Deus não quer que você morra, rapaz, sem se converter, sem se voltar para Cristo. Mas Deus não é violador de corações. Deus ele só vai agir na sua vida se você desejar, se você querer. Olha, uma coisa que é extraordinária na vida cristã, Deus ele não olha o título. O que é isso, missionário? Deus não olha a posição eclesiástica que um homem, que uma mulher ocupam. Deus não olha se você é pastor,
se você é presbítero, se você é missionário, se você é doutor, se você é mestre, se você é apóstolo, se você é diácono, se você é bispo. Deus ele não olha para isso. Deus ele não olha para isso. Deus ele olha para a intenção do coração de cada um. Tem muitos que estão a me ouvir, que têm posição eclesiástica, mas estão mortos espiritualmente. Nunca mais oraram, nunca mais experimentaram um avivamento espiritual, nunca mais experimentaram algo novo na vida deles. A mensagem que o Espírito Santo tem para você e para mim é que a gente se volte para Deus. Você vê que Deus ele é tão amoroso, meu amigo, minha amiga, que Deus ele fala para mim e para você: lembra-te aonde caíste. Lembra-te aonde caíste. Lembra-te o que tem te feito você não conseguir se voltar para Deus. E arrependa-te. Quando você se arrepender, meu amigo, minha amiga, do que você tem feito de errado, rapaz, rapariga, e se posicionar e falar: a partir de hoje eu não quero mais fazer, só quero viver uma vida para Deus, o avivamento espiritual virá sobre a tua vida. Virá sobre a tua vida. Essa mensagem é tão séria que, se nós olhar para muitos lugares, já não se prega mais a palavra de Deus. Para muitos lugares, igreja virou show, igreja virou casa de comércio, igreja virou um lugar de diversão. Sabe por quê? Porque não há avivamento espiritual. Não há avivamento espiritual, não há palavra de Deus. É por isso que muitos lugares se converteram em lugares de sepulcros caídos, se transformaram em cemitérios, em lugares cheios de zumbis, de mortos espiritual. E vamos para a última parte da mensagem. Missionário, o que é que eu tenho que fazer para receber o avivamento espiritual? Vou dar aqui algumas dicas que vai te avivar espiritualmente, que vai te tirar da morte espiritual, da frieza espiritual. A primeira coisa que vai despertar em você o avivamento, meu amigo, a minha amiga, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E você está a ouvir a palavra de Deus. Você está a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ele é como uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo do ser humano e faz divisão entre o espírito e a alma, entre as juntas e as médulas. É apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Quando você começar a ouvir a palavra de Deus, quando você criar a disciplina de começar a ler a palavra de Deus, quando você tiver o desejo de começar, de querer ouvir a palavra, de querer ler a palavra de Deus, você vai começar a ser uma pessoa renovada, uma pessoa avivada, uma pessoa sedenta das coisas de Deus. A segunda característica para receber o avivamento, meu amigo, minha amiga, nada mais é do que a oração. O que é a oração, missionário? A oração é a respiração da alma. Em outras palavras, é a conversa, é o diálogo com Deus. O avivamento ele não pode vir para além de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia Sagrada. Ele não pode vir a não ser através da oração. Você mesmo tem que experimentar. Não é o pastor que tem que orar por você. Não é o missionário que tem que orar por você. Você tem que experimentar, abrir a tua boca e começar a falar com Deus através da oração. Para você que não é cristão, o avivamento ele pode vir na sua vida quando você tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. O avivamento irá vir sobre você. E o terceiro aspecto do avivamento, meu amigo, minha amiga, é anunciar o Evangelho, é pregar a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus declarou dizendo o seguinte: olha, ide por todo o mundo e pregai a pregação do Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esses são alguns aspectos que é para o avivamento espiritual acontecer. Deus ele declarou dizendo o seguinte, que derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. O que é isso, missionário? Deus ele promete derramar o seu espírito sobre a tua linhagem, sobre a tua geração. Ou seja, uma vez que você tiver avivado, Deus não irá avivar simplesmente você, mas sim as pessoas que estão ao seu redor. E derramarei a minha bênção sobre os seus descendentes.
Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, temos uma oração do profeta Jeremias. Lamentação significa choro em grande constância. Ele declara o seguinte: olha, Senhor, converta-nos a ti e seremos convertidos. Glória a Deus. O povo de Israel no tempo de Jeremias não estava convertido. É por isso que eles se voltavam aos ídolos, adoravam aos deuses pagãos. Ele não estava convertido. Mas ele fala, ele pede, ele implora, ele chora. Jeremias é chamado o profeta chorão porque ele chorou muito na presença de Deus. Pelo povo de Israel, que era um povo pagão, que era um povo completamente apóstata, que havia se afastado de Deus. Ele declara a Deus o seguinte: converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Antigamente o povo de Israel já era avivado, já era renovado, mas por acontecer um acidente, por eles se afastarem de Deus, a renovação desapareceu da vida deles. É como muitos hoje. Tem pessoas que estão a me ouvir que estão fora da igreja, que estão fora da presença de Deus, já caminham de 20 e 30. Tem pessoas que se apostataram, eles abandonaram a fé. Não querem saber mais nada de Deus. Olha, se você morrer assim, a tua alma vai para o inferno. Porque a verdade você conhece. Porque uma vez que a pessoa ouve a verdade, não importa se ela está dentro da igreja, se ela está fora da igreja, diante de Deus, a pessoa já não é mais inocente. Se ela morre na posição que ela escolheu, que é se afastar de Deus, ela é candidata a ir para o inferno. O povo de Israel já era renovado. E Abacuque, ele declara no seguinte: lá, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, o avivamento ele é constante, ele é no meio dos anos, ele é toda hora, para nós não se acostumar. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é ativo. Quando a pessoa está avivada, quando a pessoa está renovada, a pessoa não fala sempre a mesma coisa. A pessoa está sempre a transmitir coisas novas. Por quê? Porque a pessoa que tem Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que conhece a Deus, no seu interior flui rios de água viva. Então, ela está sempre a falar coisas novas. Deus está sempre a lhe dar novas iluminações divinas. Por quê? Porque quando um homem e uma mulher, ele está em ativo na sua comunhão com Deus, então a sua vida espiritual, ela também é completamente ativa. Deus fala sempre coisas novas, Deus dá sempre iluminações divinas para aqueles que estão no ativo, que estão avivados espiritualmente, porque o Deus que nós servimos é um Deus de coisas novas. Deus, ele declarou dizendo o seguinte, que eis que faço nova todas as coisas. Mas sabe quando é que Deus, meu amigo, minha amiga, irá de fazer novo a tua vida? Quando você permitir que Deus, ele tira de você o coração de pedra. O que é um coração de pedra, missionário? É um coração que é duro, que é insensível, que não aceita, que não quer ouvir a voz de Deus. E se você se tomar a posição de pedir para Deus tirar de você o coração de pedra, então ele vai colocar em você o coração de carne e o avivamento espiritual, ele irá de acontecer. Então, se você quer ser avivado espiritualmente, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Ou quando falo ter uma vida de oração, é exatamente o que você está ouvindo, meu amigo, meu amigo. Uma vida de oração é orar todos os dias, em todo tempo, em todo momento. É orar a Deus de manhã, de tarde, à noite. No momento que você sentir necessidade, você tem que orar a Deus, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus real. Deus é uma personalidade, Deus, ele é o Criador. Elohim, façamos homem a nossa imagem e criação. Ou seja, Deus, pessoa, fez seres pessoais. Por isso, meu amigo, minha amiga, o avivamento ele precisa vir na tua vida para você se voltar mais para Deus. Para você se voltar mais para Deus, meu amigo, minha amiga. Tem pessoas que não estão a ouvir mais a voz de Deus porque se afastaram. Se afastaram de Deus. Se afastaram da presença de Deus. Então, Deus, ele quer realizar algo novo na tua vida e na minha vida. E só tem uma maneira do avivamento acontecer. Você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que gastar tempo e você tem que obedecer os princípios de Deus. Aquilo que Deus, ele fala aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar
Eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Todas as vezes que um homem e uma mulher se humilha diante de Deus e toma a decisão de se voltar para Deus, o avivamento acontece. Se você quer, Deus irá de avivar a tua vida. Irá de avivar a tua vida de uma maneira tão grande que você não irá mais ter prazer de ver no pecado. Tem muitas pessoas que estão a me ouvir, que estão mortas espiritualmente, que pessoas que estão quentes na sua vida carnal. Pessoas que são aquilo que é grave, aquilo que é abominação, aquilo que é crime, para as pessoas virar algo normal. Ou quando falo que aquilo que é crime, que para as pessoas virar algo normal, estou a falar, por exemplo, daquilo que Deus proibiu para o ser humano não fazer, como por exemplo, não adulterar, não roubar, não mentir, não assassinar o seu próximo. Ou seja, tudo isso vira ativo quando a pessoa está longe de Deus. Mas quando a pessoa está perto de Deus, obviamente ela vem e Deus ele livra o homem e a mulher de experimentar uma vida pecaminosa. É aquilo que Deus fala através da boca do apóstolo Paulo, que fazer morrer a vossa natureza terrena. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Só tem uma maneira de você fazer morrer a tua natureza terrena. O que é isso, missionário, natureza terrena? Ele especifica prostituição, impureza, lascívia, idolatria, tudo aquilo que a nossa natureza tem tendência a fazer que é errado. A gente tem que matar, a gente tem que fazer morrer. E só tem uma maneira de nós fazer morrer a nossa natureza terrena, é o avivamento espiritual vir sobre a nossa vida. Espero que essa palavra, meu amigo, minha amiga, que Deus ele partilhou comigo, com você hoje, sobre avivamento espiritual, possa nos levar numa dimensão maior. Tem pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas não estão a conseguir experimentar coisas novas, porque as pessoas não estão avivadas. As pessoas não têm uma vida profunda de oração com Deus. Pessoas que não conseguem orar além do normal, porque é assim, meu amigo, minha amiga. Quando você dedica o teu tempo para falar mal das pessoas, para falar mal da vida dos outros, para ver para falar mal das pessoas, para assistir televisão, para ver pornografia na internet, para roubar, para matar, para fazer tudo aquilo que é errado, então você não será avivado. Porque uma das características do avivamento espiritual é que a pessoa passa pelo processo da regeneração. Quando a pessoa está avivada espiritualmente, ela não tem tempo de falar da vida de ninguém. Ela não tem tempo de ficar olhando os defeitos das outras pessoas e fazer comentário. Ela não tem tempo de abrir a sua boca, que é para falar piadas imorais, que é para falar aquilo que não edifica, que é para falar aquilo que é errado. Por quê? Porque Deus está dentro do coração dela. Sabe o que você entra nas redes sociais? Você vê muitas mulheres. Vou tocar no das mulheres, porque é isso que rapidamente eu vejo. Sabe que você vê tantas mulheres a falarem tanta imoralidade, a falarem tanta coisa imoral no que diz respeito ao sexo? Sabe por quê? Porque Satanás está no coração delas. Satanás está no coração de muitas mulheres, por isso que elas não conseguem falar coisas boas. Então sempre são frustradas, porque o coração delas está cheio de demônios, e elas abrem a boca delas e só sabem falar de sexo o tempo todo, a hora toda. Se você morrer assim, querida, e não se voltar para Cristo, a tua alma é candidata a ir para o inferno. Enquanto Deus está te dando o privilégio de ouvir essa mensagem, muda de conduta, muda de comportamento. Seja mulher, como também seja homem. Que o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, ela possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Vou fazer a oração. Espero que essa palavra que Deus me iluminou sobre o avivamento espiritual, Deus ele possa, de fato e verdade, meu amigo, minha amiga, fazer algo novo acontecer na nossa vida. Feche os olhos. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor falou conosco neste dia. É bem verdade, Senhor Deus, conforme o Senhor falou através da boca do profeta Abacu, quando ele fez a sua oração, dizendo o seguinte, que aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos a notifica. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Para que a gente não se acostume, para que a gente
não esteja sempre nas mesmas coisas. Renova, Santo Deus, nossos dias, como da antigamente. O Senhor é o Deus que faz coisas novas acontecerem todos os dias na vida daqueles que creem. O Senhor é o Deus que traz coisas novas, que faz coisas novas acontecer. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Senhor Jesus, ajuda essa pessoa a estar presa na videira verdadeira que é o Senhor. Liberta ela dos maus hábitos. Liberta ela desses vícios imorais que levam ela a perder a dignidade, Senhor Jesus. Faça a obra da regeneração acontecer na mente, no coração desse homem, dessa mulher, para que ela experimente algo novo. E uma vez que ela experimentar a experiência com o Senhor, que ela possa permanecer no ativo sempre, de tal maneira, meu Pai, que ela não tenha mais prazer a viver uma vida de pecado. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esteja, Senhor Jesus, todos os dias, na minha vida, na vida dessa pessoa. Se essa pessoa tem desejo de te conhecer, de se voltar para o Evangelho, de experimentar a vida com Deus, mas não tem força, Espírito Santo, dê forças que é para ela te conhecer. Que o Senhor desperta nela o interesse de ouvir mensagens de homens e mulheres de Deus que o Senhor tem falado, para que a vida dela seja completamente transformada e que ela possa escapar enquanto há tempo, e quando ela morrer, ela não venha experimentar o abismo, mas sim o céu, a vida eterna, o paraíso. Obrigado, Senhor Jesus. Eu tenho que louvar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Se você desejar conhecer a Cristo, se você desejar ser uma pessoa diferente, Deus irá te fazer o milagre acontecer. Mas você tem que ser sedento. Você tem que ser sedento. A tua terra seca, que é o teu coração, elas têm que estar sedento de experimentar a Deus na sua vida. Se você estiver sedento, Deus irá te fazer o milagre acontecer. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus não é violador de corações. Deus, ele só opera, Deus só faz o milagre quando a gente fala, Deus, eu quero, eu desejo, eu quero. Então a conversão acontece. Desde que eu tomei a decisão, meu amigo, minha amiga, de servir a Deus, eu penso que já está a caminho de 25, 26 anos. Mas eu penso que é só depois de 20 anos, depois de 5, já faz 20 anos que Deus, ele tem nos dado força aqui para manter sempre comunhão com Ele. E quanto mais você vai orando, quanto mais você vai conhecendo a Deus, lendo a palavra do Senhor, Deus, ele irá te abrir o entendimento espiritual e você nunca mais será o mesmo. Você não terá tempo, você não irá de conseguir perder o seu tempo em falando dos outros, porque o teu coração está cheio de Deus. Um homem santo, uma mulher santa, ele não tem tempo para falar da vida de Deus. Sabe por que ele não tem tempo? Sabe por que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem tempo para falar da vida dos outros? Porque tudo aquilo que ele tinha que falar, ele fala para Deus. E por ele falar tudo para Deus, glória a Deus, através da oração, ele não consegue mais falar de ninguém. E é por isso que vem a perseguição. Porque as pessoas, quando olham para um homem e para uma mulher de Deus, lhe perseguem porque ele é diferente. Ele é diferente de todos. Olha, quem pratica a fé, quem está sempre em ativo com Deus, quem está sempre avivado espiritualmente, é luz que ilumina as trevas. É por isso que as pessoas que estão em trevas não conseguem entender
o comportamento, a personalidade, o silêncio de um homem santo, a timidez de um homem santo, o isolamento de um homem santo. Ou posso até falar, porque ele não consegue entender porque um homem santo está a se excluir. Sabe por quê? Porque Deus está dentro dele. E a presença de Deus sendo tão forte dentro do seu interior, a sua alma não quer se contaminar. Que essa palavra que o Espírito Santo ele iluminou para partilhar para você sobre avivamento espiritual, ele possa, meu amigo, minha amiga, te impactar. Seja uma pessoa diferente, não seja mais um, seja diferente. Seja diferente. E Deus vai te abençoar. Obrigado por me ouvires. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Tudo que você ouviu aqui, coloque em prática. Espero estar com você até na próxima pregação, que o Espírito do Senhor irá me iluminar durante a semana. Conforme eu falo sempre, eu não sei, mas quando a pessoa está avivada na comunhão com Deus, Deus ele te dá a mensagem, como ele tem feito conosco, de maneira natural, sem esforçar. Toda a mensagem que você tem me ouvido a pregar aqui, meu amigo, minha amiga, eu não tenho esforçado, eu não tenho esquentado a cabeça. A comunhão com Deus tem feito com que as mensagens venham de maneira natural. O Espírito fala, a gente obedece e o milagre acontece. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa semana. Tchau.